Eu conheço São Paulo, eu conhecia como gente grande, porque a gente saía da Lapa e tinha coisas gozadas, que às vezes atrasava, e várias vezes aparecia o palhaço, eu estava chorando na rua, pô, eles não vêm, eles apareceram, não sei o quê. Queriam botar fogo no circo, queriam bater, era sensacional. E a gente, quando o circo lotava, isso é que é gostoso da vida, a gente ia jantar fora, sabe, a gente tinha já dinheiro para poder ir no restaurante. Então, isso tudo nos uniu muito. E o Silvio, 100 anos na frente da gente, falou, ô Carlos, como é que eles fazem isso? A gente divide em 5. A diferença de vocês de idade é de quê? 6 anos. 6. Vocês já chegaram a dividir apartamento? Vocês já moraram junto? Não. Não? Apartamento era para outra coisa. O que foi que o Silvio Santos, que você viu assim, Carlos, no progresso ali do Silvio, o que mudou na cabeça dele que ele virou esse cara bilionário? É igual a você, a pessoa já nasce com destino. Ele era camelô, pô. Ele era camelô. Chegou a ter essa potência. É cabeça. Nascem pessoas, eu acho que são ETs. Eu acho. Mas você viu, se ele fosse ET, você não teria alguns anos ali que você viu ele na simplicidade. O cara era simples. Ele foi encontrando algumas pessoas no caminho, não? Alguma coisa foi mudando. Ele é um visionário. Por que ele... Até no circo, o que ele fez? Ele gosta de dinheiro. Quem não gosta? Então, o que ele fez? Ele contratou os artistas mais baratos que tinha na rádio, pagava por mês. E ele, então, ficava com a parte do leão. Então, ele tinha Humberto de Campos e seus bonecos, fazia ventrílogo. Ganhava uma merreca. Tinha outro cantor, não sei o que, Lopes. Isso foi em 1954, gente. E eu estou com 88 anos, então minha cabeça está um pouco... E ele, então, começou a ganhar dinheiro com o circo. Com o circo? Com o circo. Porque a parte do leão era dele. Entendeu? Não era igual ao nosso, a gente dividia igual. Até que o dia ele, precisa ter um carro. E ele fez, então, é que eu me esqueço os nomes. O Carlos Kerlakian, esse eu me lembro, era dono de um grupo de sapatos. Ele era candidato a deputado estadual. E o deputado federal era o dono da VMAG. VMAG era a marca de automóvel que tinha naquela época. Ele queria ser deputado federal. O que o Silvio propôs? Vocês me dão um Jeep e um alto-falante, um amplificador. Quando acabar as eleições, se vocês ganharem, o Jeep fica para mim. Então, o Silvio acabava o programa do meu pai às 2 horas da tarde, comia um sanduíchezinho, pegava o Jeep dele, ia para, sei lá para onde, para qualquer dessas bibocas daí. Alô, sábado. O Silvio tinha apelido de peru, porque ele ficava muito vermelho, meu pai ficava mexendo com ele, ele ficava lendo, e meu pai levantava assim a calça dele, botava a mão assim na frente, ficava, entendeu? E ele ficava vermelho. Então era o peru que faz, mas isso só, nunca ninguém chamou o Silvio de peru. Não, Não, mas Então, sábado, a caravana do peru que fala com o fulano de... E hoje é o Silvio Santos. Hoje não, 100 anos é o Silvio. Porque ele tinha uma visão enorme. O caso do baú é um exemplo disso. Apareceu um alemão uma vez para falar com meu pai, que tinha uma ideia, que na época tinha cesta de Natal. Você pagava por mês e no Natal você recebia uma cesta com as coisas de Natal. E ele queria transformar aquilo em brinquedo. Aí meu pai foi para o banho, daí meu pai entrou de sócio com ele. E começou a promover no rádio e na televisão. Quando chegou em dezembro, o cara tinha gasto todo o dinheiro, e não tinha comprado presente de nada. E nós ficamos sabendo por uma denúncia num programa de jornalismo lá da Tupi. Aí, meu pai ficou doido. Ligou para o Silvio, eu preciso que você faça um negócio para mim.
fique lá no meu lugar para botar as coisas em ordem, que eu vou procurar dinheiro para comprar os brinquedos, não vou sujar meu nome. E o Silvio não quis. Aí meu pai, no mesmo dia, ligou pela segunda vez. Isso dito pelo Silvio. Na terceira vez, o Silvio ficou com medo que meu pai tirasse ele do programa. Então, tá bom, seu Nóbrega, eu vou lá. E meu Silvio foi lá, botou o alemão para fora, pegou a contabilidade que não tinha, estava uma desgraça, e meu pai começou a arrumar brinquedos, arrumar dinheiro, porque o Silvio não tinha dinheiro. Ele tinha um Jeep. Era o único patrimônio que ele tinha, um Jeep. Até que chegou no fim do ano, zerou. O Silvio conseguiu zerar. E falou para o meu pai, ô, seu Nóbrega, vamos fazer uma coisa. A Cesta Natal Amaral está falida. A gente pode comprar a carta da Amaral e começar a dar prêmios. Você só pode dar prêmio se você tiver aquele alvará, né? Tiver uma licença. Meu pai, não, Silvio, eu estou fora, não quero saber de nada, fica para você, vai embora, seja feliz. E o Silvio começou a entrar nessa de dar carro, e as pessoas duvidavam. Uma vez eu até falei, eu tenho liberdade com ele para falar isso. Silvio, você dá mesmo esses carros? Ele falou, Carlos, quanto mais carro eu der, mais baú eu vou vender. Ele era um visionário, né? Ninguém... E ele... Aí começou a crescer. Ele tinha um programa, meu pai tinha um programa domingo em cima do futebol. E quando nós saímos da Paulista, como meu pai era muito amigo do Vitor Costa, ele tinha morrido, ele devia muito dinheiro ao meu pai, de salários, de publicidade e tal. E meu pai jamais iria cobrar de um amigo, ainda mais morto. E quem ficou no lugar do Vitor foi o padrasto do filho dele, que era um banqueiro. E era muito dinheiro. Então, eles fizeram uma proposta para o meu pai. Meu pai gostava muito de viajar. Eles pagaram uma viagem para meu pai de volta ao mundo. Meu pai saiu de São Paulo, foi para a Europa, a Ásia, chegou lá no Japão, voltou para a África do Sul, pago pela dívida. Deu um dinheiro em dólar e deu 2 horas aos domingos em cima do futebol, que o Silvio ficou com esse programa para ele. Então apresentou futebol, Silvio? Não, ele fazia um programa de negócio de velha surda, forca. E foi crescendo. A TV Paulista foi vendido para a Globo. O Silvio estava no meio da programação. Se acertaram, aí Deus ajudando é covardia. Ele passou a ter 4, 5 horas de programa, explodiu. E ele foi muito, por ser camelô, é triste falar isso, tinha um preconceito muito grande. E começaram a prejudicar o Silvio. A Globo queria entrar na parte comercial do Silvio. O Silvio disse, não, esse horário é meu. Então começaram a podar. Ligaram para o João Calmon, que a Tupi era um condomínio. Né? Eram 21 estados, era um condomínio. E o João Calmon era o presidente desse grupo. Para começar a não contratar o Silvio, caso o Silvio saísse da Globo. Só que o Silvio conseguiu de uma graninha e foi para a Tupi, fazer o programa... Que virou Record depois. A Tupi ou não? Não, Tupi faliu. Não, ele nunca trabalhou na Record. Aí começou, ele tinha o programa já prejudicado na Globo e a quinta-feira na Tupi. Mas os dias dele estavam contados. Ele sabia que uma hora a força dos homens era maior que a dele. Aí ele queria ter uma televisão. E foi na época da ditadura. E vocês não sabem o que é ditadura, há de não saber nunca. Só que meu pai, desgraçadamente, era muito amigo do coronel que tomava conta de São Paulo, que tirou a demanda, botou lá na tela, aquela história toda que não vale a pena falar. Ele era muito amigo do meu pai. E por intermédio do Rubem, desse coronel, tinha um amigo do meu pai que era presidente da Cobal, que dá alimentação para todos, né, para o Brasil inteiro. E não quiseram dar uma televisão para o Silvio. A ditadura. Porque o Silvio era um camelô.
Eles não viam o gênio que o Silvio era. Uau. Queriam ver só lá, que não é lado ruim, ser pobre não é ruim. Tá? Mas para o meu pai eles davam. Então, eles entraram com um pedido de uma concessão, e isso tem gravado. O Silvio já botou isso, inclusive, no ar uma vez, onde meu pai está recebendo A a concessão. emissora e o Silvio agradecendo ao ministro e ao meu pai. Foi a única vez que eu vi o Silvio chorar, porque meu pai já estava terminal, meu pai já estava nas últimas, e ele foi a Brasília receber a concessão, e dizendo que, finalmente, a televisão brasileira ia ter um canal feito por artistas, para dar emprego para os artistas, para os pintores, porque a Globo era muito americanizada, não é? Vinha tudo dos Estados Unidos. E as outras estações, eles queriam canal, mas não queriam dar programação. Não vamos citar nomes, mas é assim. E ganharam. O Silvio ganhou esse canal, que não é a Tupi, é um canal que já acabou, é a TV Corcovado, no Rio de Janeiro. Corcovado. A Tupi não tem nada a ver com meu pai, nada. O Silvio comprou a massa falida e ficou dono mudou para a TVS, porque ainda não era o SBT, era a TVS. E começou a crescer, isso aí surgiu, o resto acho que vocês sabem. Né? Aquele vendeu para o Edir Macedo, que chama Record hoje, era o que no passado? Como é que ela chamava? É Rádio Record, é TV Record, TV. Canal 7, que era do Paulo Machado de Carvalho, filho da Copa de 50, né, do Dr. Paulo, e eram 3 irmãos, era o Tuta, o Paulinho e o outro, o Alfredo. O que é o maior arrependimento da sua vida, Carlos? Você fala assim, ó, isso aqui é o maior arrependimento da minha vida, eu quero que todo mundo saiba para não passar essa mesma coisa. Porra, eu não sei, cara. Arrependimento? Olha, não, sabe por quê? Me serviu de lição. Eu me arrependi de muitas coisas, de colegas, mas me valeu como lição. Tive muito desgosto, a tristeza com pessoas que foram lançadas pelo meu pai e que falavam muito mal de mim, tentaram me tirar do Silvio. E o Silvio, não preciso puxar o saco dele, porque eu já estou em final de carreira, ele está mais lá. Ele tem uma coisa que poucas pessoas têm, honra. Eu tenho um acerto de fio de bigode com o Silvio. Eu fico até emocionado. Não. Pelo seguinte, o meu pai, em junho de 75, ele teve um câncer. E ele foi morrer em março de 1976. O Silvio pagou todo o tratamento do meu pai. Todo. Ele tinha dinheiro para isso. Agora é que entra o Silvio. Nunca me pediu um recibo. Ninguém podia saber. Então, eu disse assim, Carlos, quanto é que vai custar a operação? Tanto. Dá um cheque teu e fala para a Zilda, que eu coloco o dinheiro. Ele nunca prestou contas comigo. Ou eu com ele. Isso foi muito bonito, porque a palavra do Silvio é lei. Quando ele me levou para... eu tenho um arrependimento. Vai lá. Tenho. Eu briguei com o Silvio uma vez. Conta para nós a briga com o Silvio. Eu briguei com o Silvio, por causa da televisão. Fiquei 11 anos sem falar com o Silvio. 11 anos. Na minha casa não se ligava domingo a televisão na Globo. E o pior, eu fui saber muito depois que eu estava errado. Fizeram na minha cabeça. Fiquei 11 anos sem ouvir a voz dele. E cada um tem a sua religião.
eu fui criado dentro do Espiritismo. E sou devoto de Nossa Senhora, eu jogo em todos, né? E tenho meu preto velho. A minha religião é essa. Primeiro, Deus. E o Silvio é judeu. Judeu. Ele é judeu filosoficamente ou é judeu praticante? Não. Ele, que eu saiba, não, porque ele faz Natal. Faz festa de Natal. Mas ele, eu acho que não vai à sinagoga. Mas as filhas se casaram na sinagoga. Mas aí, quando eu já estava meio estremecido com ele, porque erro meu, a gente era muito amigo, mas muito. Por exemplo, ele tinha vergonha de ter um carro do ano. Então, ele tinha vergonha de sair com aquele carro. A gente saía todo sábado. A minha ex-mulher, minha primeira mulher, o Silvio e a Cidinha, todo sábado. Eu deixava o meu Maverick na casa dele, pegava o Impala e a gente ia sair com o Impala, 64. Que carrão, né? E achava que o carro era meu. Ele tinha uma lancha. Eu gostava muito de esquiar. Ele tinha uma lancha. O pessoal achava que a lancha era minha. Não podiam dizer que isso. Por quê? Porque como ele vendia coisas para uma pessoa de poder aquisitivo muito baixo, ele tinha medo que as pessoas, pô, ele está pegando meu dinheiro, está comprando uma lancha. Entendeu? Então, ele tinha uma lancha, acho que 21 pés, só para esquiar. E a lancha dizia que era minha. E nessa época, ele estava passando uns problemas sérios, a gente saía só nós dois, e a gente falava muito, conversava muito. E isso fez enraizar a nossa amizade. E o que ele fez pelo meu pai. Eu jamais ter palavras ou gestos para agradecer um homem desse. E quando eu fui para o SBT, por que eu falei espiritismo? Porque às vezes eu sonhava, porque eu sofri muito quando a Globo botou a praça no ar, que eu achava que era eu que ia sentar no banco. E o Boni não quis uma pessoa exatamente diferente do meu pai, botou Miele. Lembra do Miele? Eu sou de 87. Ah, pelo amor de Deus, isso foi em 60. Você sabe que às vezes acontece isso, porque para mim o tempo não passou. Eu às vezes vou falar de futebol, eu digo, quando o Gerson deu aquele passe para o Pelé fazer a cabeça, eu falei, quem é Gerson? Pelé, claro que sabe, mas eu fico fora, porque eu ainda estou naquela época de futebol. E você está ativo, né? Você é um cara de 88 anos que toca um programa de televisão, com 70 anos de carreira. É difícil ver essa meninada aqui, você vai explicar os negócios? Mas aí eu sonhava, meu pai teve uma bolsa de estudos em Nova York, nós ficamos de maio até dezembro em Nova York. E marcou muito, eu tinha 9 anos de idade. E marcou muito a minha cabeça. Eu, muitas vezes, eu sonhava que eu ficava lá no Teatro Fênix, que é onde gravava a linha de show da Globo, eu via o Miele, né, fazendo... Eu ia para o hotel, eu chorava muito. Várias vezes eu sonhei que eu estava sentado, assistindo a gravação, e meu pai entrava, eu disse, pô, pai, vai lá, senta lá. Disse, não, meu filho, deixa, tá bom, o Miele está muito bom. Várias vezes. Em Nova York, a gente ia muito ali no Central Park, tinha ali, perto da Quinta Avenida, tinha aquele teatro, meu Deus, o cinema. Pô, aquele cinema... Aquele que fechou em 1973? Não! Não, tem até hoje. Oh, meu Deus! Não, Médici era o ginásio. Bom, não importa. Eu estava numa calçada com meu pai e minha mãe e o Silvio na outra. Meu pai dizia, filho, vai lá falar com o Silvio, vai lá. Eu disse, não vou, eu não quero ouvir o que ele me disse uma vez. Isso, várias vezes que eu estava numa festa e estava assim numa sala, o Silvio estava lá. Eu sentia saudades dele, só que eu estava magoado. 11 anos. 11 anos. Até que a filha dele, a Renatinha, que é a caçula, o meu tio era pediatra. Ele é professor da Escola de Medicina e fazia pediatria. E o Silvio ligou para ele.
ô Fernando, vem ficar comigo aqui, que acho que ela está com meningite, sei o quê. E eles passaram a noite inteira no hospital. E o Silvio perguntou, e o Carlos, como é que está? Ele ainda está com raiva de mim? Ainda está zangado comigo? O Fernando disse, claro que não, pô. Aí contou o caso. Aí falou, será que ele vinha falar comigo? O Fernando falou, deixa eu ligar para ele. Era tudo que eu queria. Eu só não queria ouvir as coisas que eu ouvi. Porque eu também fui grosso. Eu também fui, porque eu não tinha feito ainda análise naquela época. Você pediu desculpa para ele pediu desculpa para você? Como é que Não houve nada disso. Aí o Fernando ligou para mim, você falou, claro, tu marcou um jantar na casa do Silvio. Vim eu, o Marcelo e o Beto, são 2 filhos mais velhos. Foi um abraço, olhos vermelhos, porra. E o Silvio foi mostrar para os meus filhos o livro Caixa, desde o primeiro dia, de uma caneta Bic que ele comprou, sei o quê, taraná. E eu ainda estava achando que a minha carreira tinha acabado. Eu estava achando que eu estava no fim, porque eu já não estava batendo muito bem com o Renato. E eu fui muito franco, disse, Renato, eu prefiro ser teu amigo do que ser teu redator. Eu quero a tua amizade. E eu quis sair para ir para o Jô, mas o Boni não deixou. Você falou Renato Aragão. Você está falando do Renato Aragão? Renato Aragão. Não sei se você sabe, ou se em algum momento você já viu, ele e a esposa são alunos nossos, do pior ano da sua vida. A Lília Aragão, ela está lá firme, acorda, ele faz o Didi fazer o boot. O Didi faz as mentalizações, é incrível ver o tanto que a esposa ali, ela dedica energia para continuar renovando a mente do Renato. Um beijo para vocês. E você sabe, beijo dele. Muita gente joga pedra nela, porque não sabe o que é a vida lá dentro da casa dele. Ou é inveja, né? Porque tem muita maldade, né? A imprensa amassa a gente, né? Amassa. Às vezes não, eu acho que é uma forma de invadir os outros, Pode também fazer alguém crescer